necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário da internet, não tão original, sempre tem gente que imita a gente. E um deles tá aqui do meu lado já, de óculos, René Moura! É isso aí! Eu não sabia que você tinha um direito exclusivo de uso de óculos, tá principalmente no programa. O meu é diferente do seu, cara. Para com isso. Maravilha! Que bom estar aqui de novo. É o Necessário Podcast, minha gente! Do meu lado aqui, René Moura, como é que você tá? Supimpeira, meu irmão. Fala no microfone, por favor. Tô supimpeira, rapaz. Puxa ali vamos lá, vamos ajeitar esse negócio aqui. Esse não dá o vadinho, não vai... É o William. À minha frente está ele, cara. O orgulho do Necessário Podcast. O nosso pastor Elias Mendes. Olha aí, tamo junto, cara, galera. Mais uma vez, né? Tamo aí, ó. Quanto tempo? Tem que bater palma, cara. Rapaz, ó. É benção, hein? Tamo aí. É o menino. Passou por uma cirurgia aí. Duas cirurgias. Duas. Então tava meio sumido, mas só sarou e já voltou, pastor. Já, tamo aí, já tamo na ativa, né? Tá forte, homem. Cheio de fôlego. Já tamo no lago de novo. Fica sabendo, né? Pescador até debaixo d'água. Eu todo preocupado com o cara lá, bicho. Eu falei um negócio no ouvido dele que não dá pra falar aqui. É terrível, mano. É, o cara é terrível. Mas tá bom. Gente, muito feliz você tá vendo hoje aqui o episódio de número esse que você tá vendo. O cara não sabe nem qual é, não vou ficar falando os números mais, que ele já deve ter uns 3 episódios 53 lá. Ainda bem que não é 51, né? Já que 51 vai ficar meio estranho. 353. Então é esse número aí, gente. Você viu que felicidade? Eu tô louco pra começar esse episódio. Antes eu tenho que justificar mais uma vez a falta do Yuri, né, René? Ele grava e falta 3. O Yuri tá cheio de compromisso, né, bicho? Cara, mas a gente tá judiando dele, né? A gente tá gravando em um horário onde ele não tá podendo vir, gente. É verdade. Isso ainda fica a dica pra você nos ajudar. Já nesse primeiro recado, tá passando o Pix. Fazer o Pix de oferta pra gente. Porque esses problemas vão acabar quando a gente tiver todo o equipamento necessário, René. Aí, como diz você... Bateu, pegou. Bateu, pegou. A gente vai colocar ali ao vivo, meu filho. Pra você vai poder interagir com a gente. Pra isso a gente tem que comprar as câmeras, tem que comprar cabo, tem que comprar tanta coisa que só ficar orando não adianta, pastor Elias. Tem que ter ação, né? Tá passando o Pix aqui, meu filho. Você que quer abençoar, que quer ofertar, que quer mandar aí uma grana pra que a gente consiga fazer tantas coisas que precisa ainda aqui no Necessário. É só você colocar... depositar nesse Pix que tá passando na sua tela agora. O segundo recado, muito rápido, pra gente não perder tempo, é pra você que assiste os nossos vídeos, René, e ainda não se inscreveu no canal. Você acredita? Ó, isso aqui é o Yuri que faz, ó. Ô, Lia, sabe que eu tava editando agora o episódio passado? Sabe o que o René falou na hora que eu falei dos inscritos? Eu falei, você tem que se inscrever. Ele olhou pra câmera e falou assim... Por um acaso dói sentar o dedo? Olha o que ele falou. Olha o que ele falou, gente. Eu vou ter que colocar o chip da quinta série pra eu não falar essas coisas. É difícil. O cara me mandou uma dessa, pastor. E eu, claro, muito, muito amigo dele, não cortei isso do episódio. Bem sua cara mesmo, sabia? Sem falar do bocejo, né? Sem falar do bocejo. Eu vou aproveitar esse ensejo, né? Que a gente tá falando aqui da minha pessoa. Vou pegar um gancho. Vou pegar um gancho. Quero pedir desculpa pra vocês, porque ele poderia ter cortado, né? Você sabe, é gravado e tal, mas ele, como um bom amigo, William, né? Graziani e amigo, né? Ele não cortou. Ainda bem que ele não deu aquele zoom, sabe? Mas tudo bem, tá valendo. O cara fica bocejando, gente, na hora dos recados, na hora que o pastor tá pregando e não quer que as câmeras vejam, aí fica difícil, né? Gente, o recado é pra você que ainda não se inscreveu, meu filho. Clica pra se inscrever nesse canal. Nós já somos mais de 100 mil pessoas lá no TikTok. 100 mil, René. A gente tinha que, no mínimo, ter 70 mil aqui no YouTube. E é só sentar o dedo. É só sentar o dedo, porque, segundo o René, não dói nada. Você pode se inscrever no canal, gente. Curtir. Lá ele.
e clicar aí no sininho, meu filho, pra chegar a notificação pra você. Brincadeiras à parte, isso é muito importante pra gente. Você assistir o vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever e deixar um recadinho, gente. Escreve um recado aí, faça uma pergunta pro pastor, qualquer coisa que vai ajudar esse vídeo a subir e com certeza alcançar o maior número de pessoas. Nós estamos aqui nos esforçando para fazer um material decente para você, mas a gente precisa da sua colaboração. Com muita qualidade. E sem contar também, lembrando, você que é um empresário, você que tem uma empresa que quer divulgar sua empresa aqui, também está passando um número aqui, você vai entrar em contato comigo e nós vamos disponibilizar uma proposta de mídia para anunciar aqui no nosso podcast. É isso aí. E é isso, gente. Esses foram os nossos recados de hoje. Eu não quero me estender muito porque, cara, esse assunto que a gente vai... Eu já quero começar falando o seguinte. Não será só um dia. Essa é a boa notícia para você. Nós vamos fazer uma série com o Pastor Elias de pelo menos 4 episódios falando desse tema que tá passando agora aí na sua tela, meu filho. Ó, só pra ferrar com o editor. Tá passando agora aí, ó. Nós vamos falar isso mesmo, gente, de arrebatamento. E hoje é tão difícil, né? É tão escasso uma pessoa parar pra falar só sobre o arrebatamento, e hoje a gente vai fazer isso com o pastor Elias, né? É verdade, é difícil. É muito... As igrejas estão, parece que, perdendo esse costume, né? Algumas, né? Algumas, é claro, né? Eu acho que, vamos dizer, isso não traz popularidade, mas é a verdade do cristão. Mas, pastor Elias, um prazer receber você aqui para falar de um assunto tão legal como esse. Como que você se sente sendo incumbido de falar aí sobre o arrebatamento? Cara, você falar da tua casa, eu acho que é a melhor coisa que você tem a falar, né? Porque a gente nada mais vai falar do que da nossa moradia, da nossa casa, nossa residência oficial. Que a gente tá aqui só de passagem, né? Aqui nós somos peregrino em terra estranha. Então, para mim é uma alegria falar de casa. Eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir sobre a tua casa, né? Poxa, e que não é só minha, é de todos aqueles que um dia conheceram o Pai Celestial, entregaram a sua vida. Então, com certeza, eles vão gostar de ouvir, sim, sobre esse assunto, né? Demais, demais, pastor. Então, assim, ó, pra gente organizar, hoje, o primeiro módulo, vamos dizer assim, o primeiro episódio, nós vamos falar sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. A gente vai entender o porquê que Jesus veio aqui, pastor. Então tá com você a palavra, vamos lá. Vamos lá. Bom, a vinda de Jesus, a gente consegue entender que ela foi vista, né? Ela é entendida como 2 vezes, né? A primeira vez ele já veio. E por que ele veio? É isso que me deixa tão intrigado, me deixa feliz. Eu me sinto realizado todas as vezes que eu paro para avaliar essa vinda dele. Tudo começa, claro, com a construção de tudo aquilo que Deus fez. O que culminou com a chegada de Jesus aqui foi exatamente as questões que antecedem a chegada dele. Foi a questão da originalidade de tudo, a origem, o início de tudo, né? A criação, que nós chamamos hoje a criação. Deus constrói tudo aqui, entrega nas mãos do primeiro homem, né? O Adão, junto com Eva, tem o acesso a tudo para viver o melhor de Deus, e posteriormente eles acabam estragando tudo, né? O que era para ser bom para toda a raça humana acaba ficando estragado nas mãos de Adão e Eva, né? Que pela desobediência acabaram colocando tudo a perder, e inclusive essa desobediência que favoreceu, tornou legal a entrada do pecado no mundo. Então, através desse pecado, o inimigo nos escravizou, a legalidade fez com que a gente se tornasse vítima das mãos do inimigo e nos perdêssemos, né? Nós perdemos, saímos da rota do céu, passamos literalmente a ficar nas mãos de um outro domínio, um outro senhor, um outro governo. O pecado nos entregou nas mãos do adversário e nós nos tornamos vítima. A Bíblia diz que a situação ficou tão crítica que Deus olhou do céu, não viu um justo, nenhum sequer.
Todos nós estávamos como ovelhas esgarradas sem pastor, cada um ia para o seu caminho, ninguém mais sabia de mais nada. E a cada vez mais o inimigo nos aprisionando, nos tornando como marionetes na mão dele, fazendo, manipulando, literalmente um cavalo sobre nós, até o ponto que o pai olha e diz, não, eu não vou deixar aquilo que eu criei, a minha obra, a coroa da minha criação se perder. É aí então que surge, né, do coração do pai o desejo de trazer, de reconciliar o homem, de buscar esse homem, trazê-lo, eliminá-lo desse mundo pecaminoso, preparando para ele uma morada nos céus. Mas e como fazê-lo? Como agora executar um plano de resgate? Não tem uma alternativa, não tem um paliativo, e isso vai custar a morte de alguém. Eu estou aqui num resumo desse fato, né? Porque se a gente for transcorrer minuciosamente tudo do Velho Testamento, isso aí vai meses, né? Viu, pastor? Mas assim, quando a gente entende e lê o Velho Testamento, a gente percebe que havia... eu não sei, eu não consigo encontrar talvez a palavra exata para isso, mas assim, existia uma forma de você se redimir do seu pecado e sempre isso exigia um sacrifício de sangue, de um animal, enfim. Por que o sacrifício? Por que vinha através do sangue? Por que essa remissão só vinha com o sacrifício? Pois bem, então assim, o que se entendia, né? Eu não queria entrar lá, mas vamos entrar então. O que se entendia no Velho Testamento? Que havia uma necessidade do homem literalmente se banhar do pecado, de tudo aquilo que ele trazia consigo. O grande problema é que não havia perdão de pecados. No Velho Testamento não havia. Havia o esquecimento. E que de ano em ano isso era novamente trazido à tona. Então o que se achou por bem? Transferir esse pecado para alguém. Alguém ia ficar com isso. Alguém carregaria isso. E é nessa hora, então, que o que se coloca como objeto, como símbolo dessa transferência, era um cordeiro. Um cordeiro ia morrer nesse momento, ele praticamente ia ser imolado, ele ia morrer, né, como sacrifício. Então, todos os pecados da raça humana era transferida para esse cordeiro que posteriormente ia morrer. Ia ser derramado o sangue dele lá e ele ia morrer, ser sacrificado. Então exigia sangue, era morte, tinha que ter o sangue daquele animal ali para que a pessoa ficasse livre por um tempo desse pecado que ele cometia, literalmente. Então o que acontece? Sempre essa transferência. As pessoas vinham para a tenda, vinham para a congregação, mas elas precisavam trazer um sacrifício, né? Às vezes traziam lá o cordeiro, o pombo, enfim, traziam esse animal. E após isso, o sacerdote fazia essa interpelação ali, essa intercessão a Deus, né, pelos pecados do povo, e era feita a transferência de alguém que põe a mão na cabeça do indivíduo e a mão na cabeça do animal e transfere para esse animal, ok? Então, só que isso era um ritual, literalmente. O homem continuava, seguia no pecado. O homem estava aí no meio do pecado, não é mesmo? E de ano em ano, era feito todo um cerimonial ali com o sacerdócio. Só que chega uma hora que Deus não aguenta mais ver isso, né? É necessário que o pecado seja tirado de uma vez por todas. E dessa feita não é um sangue de animal. Dessa vez não é um sangue de pombo, não é sangue de bode, de cabrito, nem de cordeiro. Dessa vez viria daí da parte de Deus o Cordeiro de Deus. Esse sim tiraria o pecado do mundo de vez e reconciliaria o homem a Deus de fato. O homem teria o acesso novamente a Deus sem que ninguém fosse ponte, elo entre ele e Deus. Ele ia poder agora novamente se ligar, religar a Deus sem ninguém para estar ali no meio sendo uma ponte de ligação, um elo entre o homem e Deus, entende? Entendi.
Como que não vai entender? Fácil de entender que esse homem assim, é um É fácil de entender. excelente de um Então, professor. eu já comecei fazendo essa pergunta porque tem que fazer. Porque tem gente aí que não entende essa parada. Mas então, vamos voltar dentro do assunto do arrebatamento agora. A chegada de Jesus na Terra. Vamos lá. Ok, ele está então agora, Deus está pensando em tirar o pecado do mundo, é agora a hora dele resgatar o homem, porque uma coisa não separa o homem de Deus. Primeiro, quais são as coisas que não separam o homem de Deus? Paulo escreveu em uma das suas cartas, o perigo não te afasta, morte não te afasta, espada, fome, perseguição, tribulação, nem altura, nem profundidade, nada disso, guerra, prova, nada disso te separa do amor de Deus. De jeito nenhum não te separa. Mas existe apenas uma coisa, e Isaías 59:2 diz, olha, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Espera aí, as outras coisas nenhuma separa, mas o pecado separa. Se tem uma coisa que separa o homem de Deus e Deus do homem, é o pecado. Essa é a barreira. Então, o que diz Deus agora, com certeza no seu coração, a Bíblia não diz, mas penso eu, né? É necessário que o pecado saia de cena. Por quê? Porque a insistência no pecado levaria o homem à morte. Ele escreveu aos Romanos dizendo que o salário do pecado é a morte. Não é mesmo? Então, o que decide Deus? É hora de eu enviar alguém que vai, de uma vez por todas, ligar o homem, para nunca mais ele depender de um animal, nunca mais transferir para o animal. Dessa vez, alguém vai carregar tudo isso consigo, para nunca mais ter essa necessidade de nenhum animal, e ele vai tirar o pecado do mundo. E João diz isso, né? Depois, né? Quando ele vai batizar aquela multidão de gente lá no rio, daqui a pouco Jesus está na fila dele e ele olha e diz, eu não sou digno não de te batizar. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, então ele declara isso e esse é o Cordeiro que vai de fato tirar o pecado do mundo. Então, Deus tem que enviar um Cordeiro para tirar. Então, qual é a base agora para a chegada dele aqui? Quem se candidataria para vir? Eu penso que nessa hora, anjos, sem chance, até que o filho diz, olha pai, eu vou trazer eles para cá, eu vou dar um jeitinho de organizar tudo isso, numa linguagem bem nossa, dos nossos dias, né? Eu vou dar um jeito, eu vou descer lá, eu vou falar de tudo que tem aqui, vou falar do Senhor, eu vou levar o reino até eles, vou mostrar até eles, e aqueles que assim quiserem, eles te receberão a mim, e posteriormente eu quero trazê-los para cá. Então a ideia era essa. Então agora, o que vai acontecer? Jesus vai ser, vamos dizer assim, teletransportado, vamos dizer assim, né? Ele agora é transportado do céu, ele sai lá da eternidade, sai do lugar de honra, de glória, e agora ele vai se sujeitar a se tornar um humano de carne e osso, né? Como nós, para começar aqui, então, o exercício, a tarefa que lhe fora proposta por Deus, que era tornar estendido o homem, novamente o conhecimento de quem era Deus, o reino, de todas as coisas. E aí, então, o que é que Deus vai procurar? Não tem como se gerar alguém simplesmente aparecer na terra, uma pessoa. Ele vai fazer do modo correto, à luz da atmosfera humana. Ele vai precisar de uma barriga, de um útero. Ele vai precisar de uma mulher, né? Ele vai precisar de uma mulher, né? E ele vai procurar uma mulher. E aí, então, ele encontra uma virgem e que pelo Espírito Santo, né? É gerado no ventre dela o Salvador Jesus Cristo, que está agora saindo dos céus, né? Se gerando no ventre de Maria e que daqui a pouco vai chegar, vai nascer no cenário público
humano agora, Jesus vai chegar à Terra, né? Então, basicamente aqui, isso aqui é apenas o prólogo, né? De tudo isso. Vou colocar o pastor no estreito. Isso aqui é culpa dele. Vou colocar. Olha. Ó, assim, ó, tem uma perguntinha. Certo. Vamos lá. É perguntinha de quinta série. Tem uma perguntinha. O sexo foi criado por Deus, certo? E o sexo dentro do matrimônio é uma bênção. É indispensável. Indispensável, uma bênção. Uma maravilha de Deus, né? Por que a vinda do Messias tinha que vir por uma virgem? Ele não parece que ele não tipifica o sexo e a maneira de se engravidar através do sexo como se fosse algo pecaminoso? Não fica tipificado assim, não, tem que ser uma virgem porque se vir... Entendeu mais ou menos? Entendi. Deus não poderia ter tomado o marido, enchido o marido de Deus para ele ter essa criança? Por que uma virgem? Bom, primeiro porque assim, é uma mentalidade minha, tá bom, gente? Não vão me chamar de herético, isso aí. Tá? Mas olha assim, o que eu penso nisso tudo? A ideia é que o contato é do sobrenatural com o natural. Se fosse, de repente, o José cheio do Espírito Santo coabitando com a Maria, de repente, humanamente, os homens dissessem o seguinte: não, mas isso aí... Só o filho de José. O filho de José foi fruto do relacionamento, dois homens, aliás, um homem e uma mulher ali e tal, se uniram, tiveram um momento de intimidade, Jesus nasceu. Então a gente não reconhece isso. Mas como é que você vai confrontar um ser, veja a dificuldade que os homens vão ter agora de dizer, peraí, a mulher nunca teve um contato sexual com ninguém. Eu penso que foi tão difícil para o José, tão interessante é que o próprio anjo teve que ir lá falar, né? Se mostrar lá e dizer para ele, não temas, tá? Não temas, tá bom? Que o que está acontecendo aí não tem nada a ver com a esfera humana. O que está sendo gerado nela não é por homem, é pelo Espírito Santo de Deus. Espera aí. O que está acontecendo aí é de uma outra atmosfera, tá? Deus decidiu assim, ok? Então ele sabe que não tem nenhum contato físico, não tem um contato humano, a mulher é virgem, ok? Então, aí qual é a raça, qual é o ser que vai dizer, não, eu não vou reconhecer isso? Primeiro que eu duvido alguém, né? Desde a ciência, duvido. Quem pode dizer assim, não... eu consigo pegar lá de uma outra atmosfera e injetar, né, fazer isso e acontecer de uma mulher ficar lá. Não existe, ninguém consegue fazer isso. Nunca, jamais, não tem como. Não existe. Somente um teve o poder de fazer isso, que foi Deus, né? Através do Espírito, gerar no ventre de Maria Jesus. Então não existe uma construção paralela. Não tem como, entende? Então hoje só não reconhece isso quem não quer. Quem não quer. Então eu penso que isso tenha essa compreensão. Uma outra coisa que eu também acredito, que não dá para se entender que ali seria algo, o sexo, o pecado, alguma coisa, não. Mas veja que ele escolhe um ventre ainda não tocado por homens, entende? Não existe um contato humano ali. É uma virgem, não tem um acesso, não teve penetração, não teve intimidade, relacionamento com ela sexual. Então, ele vai pregar justamente aquilo que é intocável ainda, não foi usado. Então, é ali que ele vai chegar. Antes de deixar o René fazer a pergunta dele, eu toco nesse assunto até com muito carinho, muito respeito para os nossos irmãos católicos que estão assistindo. Mas assim, por que eu faço essa pergunta? Porque eu já conheci amigos, eu tenho amigos católicos que os pais já me confrontaram dizendo que Maria permaneceu virgem até o final da vida. E biblicamente isso não é verdade. Eu até mostrei
as passagens sobre os irmãos de Jesus, enfim, ela tocou a vida dela. Mas eu percebi, quando eles falaram pra mim, como se fosse como se o sexo fosse algo errado. Tipo assim, não, ela teve que permanecer virgem até o final, porque... E a resposta do pastor anula tudo isso mesmo, que é aquela coisa. Eu acho que a coisa mais sensata de se pensar é o sobrenatural coabitando com o natural. É uma coisa inexplicável. Eu vejo assim que era uma forma de Deus realmente mostrar para nós que é você acreditar e pronto. Exato. Não dá margem para nada. Não dá margem para erro, não dá margem para a gente poder pensar, porque se realmente fosse diferente disso, iriam levantar muitas pessoas e falar assim, não, mas esse aí, como o pastor falou, é mais um, né? É só o filho de Maria e José, né? Como os outros irmãos de Jesus que vieram após disso, com uma relação natural entre homem e mulher, que depois disso houve a relação natural. Ela deixou de ser virgem, né? E passou a ser mulher, geradora de filhos, né? E a Bíblia não santifica eles. Tipo, eles não são como Jesus. Não são como Jesus. Os irmãos, né, no caso. Os irmãos, né? Eles são... É como se fosse assim, as pessoas falam assim... Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um irmão e meu irmão tá com o nome no Serasa, né? Então, peraí. Então, o meu nome também tá sujo? Ou eu não tenho o nome do meu irmão que passa a ser limpo? Não. São indivíduos diferentes. Exato. Né? Então, não santifica eles. Isso, exatamente. E uma coisa que eu queria fazer também, até para mostrar que a gente não é retardado, idiota... enaltecer Maria, né, cara? Porque você já pensou, a gente não tá glorificando Maria, mas enaltecer a mulher de Maria. Porque tenta imaginar a honra de Deus olhar pra terra e falar, cara, essa mina mulher aqui... Fala sobre isso, pastor, pra nós. Cara, é um absurdo, né? Tem tanta mulher, né? Tinham tantas mulheres aí. Mas aí... Eu gosto quando o anjo encara ela, né? Tem uma linguagem que diz assim, salve agraciada. Já viu? Olha esse só, termo? que legal. Né? Bendita és tu entre as mulheres, né? Então, assim, como que eu vou falar da ótica de Deus, cara? É uma loucura, né? Não é mesmo? Veja a ótica de Deus em andamento quando ele está procurando um novo rei para Israel e ele acha um garoto ao invés de escolher um homem, não é mesmo? Ele vai escolher um garoto. Pera aí, já tem um homem no governo de Israel e que só fez besteira, porque nem sempre o fato de ser homem, um cara já com idade, alguma coisa, diz que ele tem maturidade, porque o Saul, embora homem, era imaturo. Sim. Não é? Aí ele vai pegar um garoto que não tem expressão política, não tem tamanho, não tem força, não tem cor, não tem nada. Mas ele vê uma coisa que possivelmente viu também Maria, viu o coração de Davi, né? E ele diz assim, a Bíblia apenas vai escrever isso, não há uma interjeição posta ali, mas penso eu, né? Quando ele diz assim, achei a Davi. Ele tá contando para alguém, mano. Ele não tá falando sozinho, Deus não fala sozinho. Né? Não é louco? Né? Achei a Davi, né? Achei a Davi. E com o meu santo óleo ungi, né? Imagina. Então Davi foi um machado de Deus, assim como Maria foi. Então essa mulher era uma mulher de honra, né? Digna de ser honrada, dizer, puxa, o que essa mulher tinha de tão especial, né? Humanamente, assim, aos nossos olhos, né? A gente poderia classificar ela como santa, né? O Deus viu nela graça e falou assim, não, essa é diferente. É como, eu tô falando humanamente, aos nossos olhos. Sabe quando a gente vê uma pessoa assim que é boazinha, que não faz nada, como que a gente classifica? Não, mas é uma santinha, quer dizer, é uma pessoa boa de coração, de boa índole, que é pura, né? É como a gente classifica as crianças, né? Eu penso muito mais para a linguagem da inocência, né? Do que a ideia da expressão santa, até porque é muito confundido por muita gente hoje que acaba santificando ela, tornando ela, canonizando Maria, né?
Mas eu penso assim que Deus deve ter olhado e visto nela uma inocência tão grande, né? De uma menina que preenche o coração dele, né? E ele decide optar por ela. Cara, em um contexto do qual aquele que o pastor Elias falou no começo, em um contexto onde Deus está olhando para o mundo e não acha um justo sequer, para pensar a posição, tipo, eu preciso resolver isso mandando meu filho, e ele encontrar uma mulher a ponto de falar aqui, então, pronto, né? Não precisa falar mais nada. Mas pastor Elias, como o nosso tema é o arrebatamento, claro, o que tudo isso tem a ver na chegada de Jesus na Terra para a gente chegar até o arrebatamento? Já era um plano arquitetado, tudo? Claro. Então, Deus não trabalha sem projeto, né? Ele é um projetista, né, por excelência. O mundo todo foi ele quem projetou, né? Como diz aquele cantor lá, o Lucas, né? O maior pintor do mundo. Então, ele é um Deus de projeto, é um Deus de propósito. Então, tá tudo já organizado. Jesus chega, vai passar o processo humano, para ninguém depois ter confronto, né? E ele vai nascer. Só que quando ele chega aqui e que ele nasce, a forma que ele chega, por onde ele vem de uma genealogia que não desperta interesse nos nobres, né? Enfim, toda aquela ideia de os nobres e os plebeus, enfim. Você imagine que o camarada está nascendo numa manjedoura, sua família é pobre, ele está nascendo numa cidadezinha sem expressão, pequenininha demais, não tem nem hotel, não tem nada lá, e ele vai acabar por nascer numa estrebaria. Você imagine, como que uma nação toda vai acreditar nesse cara, que esse é o cara que está chegando para salvar todas as questões do mundo? Eles não querem. Eles estão esperando alguém que vai chegar, né, montado num cavalo todo aliciado, acho que, não sei como é que é o nome, como é que chama isso aí? Isso, né? Todo preparado, um cavalo que vai ostentar riquezas penduradas sobre ele, e que o cara que vem montado nele é o cara. Aí Jesus chega, nasce numa estrebaria, chega entrando em Jerusalém, em cima de um jumento. Não é nem o cavalo. Nem cavalo ele tinha. O povo esperando o Hércules, né? Puxa, aí o cara entra. Não tem um tapete vermelho, tem algumas mulheres lá, alguns lá com uns ramos de palmeira, não sei mais quanto, lá batendo no chão, dizendo Hosana, 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 ao que vem. Aí Jesus chega dentro do cenário, todo mundo olha e fala: esse cara é um impostor, esse cara não é o Salvador que nós estamos esperando, não é mesmo? E não o recebem. Mal sabem eles que quem está chegando ali é o homem central, é o eixo central, é a mola propulsora daquele que vai reatar, tirar, pegar o homem pela mão e levá-lo novamente até o Senhor Deus, mostrar para ele que tem jeito para a vida dele, para a história dele, e eles não o recebem, né? Umas poucas o receberam, e estas se tornaram então filhos de Deus. Mas Jesus vem, começa a sua missão, né? Começa seu ministério, ele começa a trazer as pessoas, ele começa a curar as pessoas, mostrando que é possível, ele começa a libertar as pessoas, ele começa a confrontar, né? Os filósofos da época, os caras de nome, todos estão ali boquiabertos assistindo às aulas que ele está dando. Todo mundo observando e olhando e entendendo que aquele cara tem uma coisa que humanamente ninguém tem, só ele carrega. Imagina, ele está numa festa que foi convidado, acabou o vinho, o cara vai lá, pede para trazer as talhas de pedra lá com água, ele dá graça, entrega para eles, vão lá, vão virar, é vinho. Entende? Penso comigo que alguém deve ter coçado a cabeça, né? O mestre Sala deve ter dito: cara, que vinho é esse? Que safra é essa? Que colheita de uvas foram... Esse vinho deve ter muitos anos que está numa adega lá em algum lugar, porque não pode. Que vinho é esse?
Será que não é um nifralmiche? Isso aqui é diferente? Né? Não é um sangue de boi? Não é. É um sangue diferente, é um vinho diferente, né? Tem alguma coisa diferente nesse vinho aí. E então, qual homem que pôde fazer isso? Ninguém. Então, Jesus está mostrando essas possibilidades, o milagre. Ele está apresentando o plano de salvação aos homens. Ele estende isso aos homens. Mas, infelizmente, nem todos o recebem. Então, ele acaba sendo perseguido. Aí está dentro do plano. Já se sabe que vai ter que ter sangue na história, porque o cordeiro lá atrás morria, né? Então, ele vai morrer. Só que o que de repente alguém não estava entendendo é que aqueles que o recebiam colocavam sobre os ombros dele o pecado, o fardo do pecado. E o Isaías diz que enquanto ele caminhava, né, pelas pisaduras dele, nós éramos sarados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre si, sabe? Ele estava carregando tudo isso. O peso era grande. E ele mostra isso, que ele está tão carregado disso, que quando furam ele lá, sai água do lado. Então ele estava dando um recado ali pelas entrelinhas, dizendo, cara, todo o fardo de vocês estava sobre mim, porque cientificamente quando sai água do lado, para quem tenta perfurar o coração de alguém, cientificamente, se saiu água é porque esse coração recebeu uma carga muito grande de opressão. Entende? Ela viveu uma opressão tão extrema que acabou saindo água ali pela lateral e até mesmo as gotas de suor dele, né? As pequenas veinhas, né, da cabeça, da face, as sudoríparas, né, as minúsculas veinhas ali que se dilataram, mostra um estresse tão profundo, tão grande do que ele está vivendo, a opressão é tão grande que aquilo se torna em gotas de sangue, enfim. Então, ele está carregando tudo isso, levando para a cruz. E é lá onde tudo vai começar a abrir novamente uma porta de reconciliação entre o homem e Deus. Entende? Então, basicamente, é por aí essa caminhada para a gente não falar aqui a título de estudo escatológico. É diferente, né? Estudando fim, estudando ou cristologia, como queira, né? A gente está fazendo aqui apenas uma pequena reflexão desse assunto que é tão complexo e grande, né? Tão forte. Com certeza. Então a gente pode entender, pastor, me corrija se eu estiver errado, com todo o resumo do qual o pastor apresentou para a gente aqui, desde o nascimento até a morte, a gente pode entender que o relógio chamado arrebatamento, ele começou a girar, o cronômetro do arrebatamento começou a partir do momento onde está consumado. Ali começa o projeto de arrebatamento? O projeto já começa. A gente pode entender que sim, por aí, mas tudo começa quando ele começa a dizer o seguinte para os discípulos. Ele está conversando com eles, e aí ele diz o seguinte, olha gente, é o seguinte, eu tô falando aqui bem numa linguagem de hoje, né? Ele tá dizendo assim para eles, mano, é o seguinte, tô ensinando tudo isso aqui para vocês já me conheceram o Pai, porque quem conhece a mim conhece o Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele tá explicando tudo isso, e ele tá dizendo o seguinte, só tem uma coisa, mano, não fica preso em mim não, porque eu só vim aqui cumprir minha tarefa e eu tô voltando. Eu tô indo para lá de volta e vocês vão ter que dar sequência aqui, mano. Eu tô deixando vocês aí para vocês continuar essa caminhada aí. Enquanto isso, eu vou trabalhando lá, eu tô organizando, porque depois eu não vou deixar vocês aí abandonados. Eu vou voltar aqui novamente. Eu irei, mas vou voltar e vou levar vocês comigo. Então eu preciso que vocês dêem sequência aí. A partir do momento que ele disse, eu vou, mas eu volto, mano, o relógio começou a girar. Quando começa a girar, a cruz, a morte dele, já não é o relógio girando. Não é mais um relógio girando. Já é a contagem regressiva, mano. É o contrário. É a contagem regressiva. Mano, o cara foi. Então, a qualquer momento ele disse, eu vou voltar. Eu vou chegar. Eu vou vir como um ladrão. Ou seja, eu vou surpreender. A ideia era essa. Eu vou vir como um ladrão. Isso será surpreso. Ninguém vai saber. Só vai entender... Diante de tudo isso que eu estou explicando para vocês, vai acontecer isso, mas é surpresa. Só meu pai que sabe esse dia, que ele vai me enviar aqui para buscar vocês, mas eu tô indo. Então vocês,
corre, não tenham medo, tá? Não tenham medo, tanto que ele fica bravo quando os homens começam a mostrar medo. Porque ele quer sentir segurança nos homens que estão ali, né? Ele quer. Pode ver que quando ele está dormindo no barco, aquele dormir provavelmente era proposital, né? Ele dorme, fica tranquilo. Daqui a pouco, quando os homens estão ali assustados, que o barco está se enchendo de água, vão lá, acordam ele. Veja que em vez dele se sentir na condição de um salvador da pátria, de salvar eles ali, não. Ele se aborrece e diz para eles, olha, até quando eu estarei com vocês? Homens de pouca fé. Ou seja, estou aqui, estou ensinando vocês o que vocês deveriam fazer e vocês ainda ficam na dependência minha. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. E aí? Como é que vocês vão fazer? Era isso que ele estava tentando dizer para eles. Ele queria dos homens uma convicção, uma fé sobrenatural deles. E eles apanharam muito nesse período de ensino, de discipulado, né? Então Jesus faz tudo o que tem que fazer e diz para eles o seguinte, e essa é a palavra central. Ó, eu vou, mas tem uma coisa. Se isso aqui não for uma injeção de ânimo para quem está ficando sem o líder, então o que que é? Vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Então, mano, você imagina, ele ressuscitou Lázaro, cara. Ele curou coxo, paralítico, fez de tudo. Imagina o cara pegar e dizer assim, cara, você viu tudo que eu fiz? Eu tô indo, mas você vai fazer algo maior que o meu. Maior. Eu acho que isso deve ter dado uma injeção de ânimo num discípulo, o outro olhando, cara, então nós vamos voar, mano. Esse cara andava por cima das águas. Esse cara curou um cara que tava lá com a mão mirrada, uma mulher encurvada, uma menina do fluxo de sangue, o cego Bartimeu de Jericó. Ele fez tantos absurdos aí, imagina o que a gente não vai fazer. Pegou a água, transformou em vinho. Então, mano, nós vamos para essa missão aí, porque se a gente pode fazer obra maior, vamos para cima. E aí começa, né? Toda essa transição, a ida dele, e aí o que ele diz? Além de vocês fazerem algo maior do que eu, o que mais interessante nesse assunto, no de João capítulo 14, vocês não vão fazer isso sozinhos. Eu vou deixar o outro, o Consolador. Aí o Espírito Santo, né? Então vocês vão fazer o seguinte, para receber eles, vocês vão para Jerusalém, ele vai descer lá, blá, blá, blá. E aí eles recebem o Espírito Santo, que muita gente acha que é só poder, né? É só manifestação. Não entende que o Espírito Santo veio para me dar condições de completar a tarefa com o poder que ele traz para a minha vida. Entende? Esse poder que ele traz não é para status, não é para mostrar quem eu sou. Esse poder é para me colocar ferramentas que são indestrutíveis na minha mão e que através dele eu vou conseguir vencer as batalhas, porque para mim poder trazer o homem de volta até Deus com o evangelho, com a palavra, eu vou ter que entrar no terreno minado do inimigo. E é por isso que o Espírito Santo está comigo, porque nesse território, quem está comigo é maior do que o que está com eles, entende? Então a gente tem que meter a cara, partir para cima, ganhar almas, trazer vidas. Por quê? Porque ele prometeu voltar e vai chegar daqui a pouco. Que coisa incrível. Pastor, o senhor começou a sua fala falando da volta de Jesus, agora o senhor falou que prometeu voltar. O senhor consegue enxergar, humanamente falando, sinais da volta de Cristo como sobre o que está acontecendo no mundo? Claro que sim. O mundo hoje é um relógio já, né? Que está girando a favor da volta de Jesus. A grande verdade é essa. Porque quando Jesus fez a promessa, isso já tem anos, não é mesmo? Já se passaram tantos anos. E os discípulos disseram assim, Senhor, mas nos dá uma dica aí de quando que isso vai acontecer, mano. Eles estavam tudo perdidos, né? Para eles tudo é novidade. Senhor, tu vai vir buscar a gente e tal. Mas dá um sinal pra gente quando que vai ser o fim de todas essas coisas que o Senhor está contando aí pra gente. Aí ele começa a dizer, olha, vocês vão ouvir de rumores de guerra, nação contra nação. Aí ele começa a transcorrer os fatos, terremotos, pestes, né? Vão aparecer outros dizendo que sou eu, mas não sou. E quando a gente põe isso na mesa, né? A gente põe isso na ponta da caneta, você vai vendo quantos terremotos, eu falei isso até inclusive no culto passado, né? Quantos terremotos que a gente já teve no mundo, mais de 200, fora alguns que nem foram catalogados pelos
os sismólogos aí, tantos outros, né, que trabalham com escalas, porque elas não atingem uma pontuação X na escala Richter, então eles nem colocam como tremor, mas imagine, mais de 200 terremotos no mundo, né? Pestes, são tantas, né? Tantas e tantas epidemias, pandemias, pestes bubônicas e tantas outras aí, né? Aquele ebola e tantas outras coisas que nem se fala mais hoje. H1, H2, H3 e aí vai, né? Varíola, tanta coisa que apareceu no mundo e que caiu no esquecimento de muita gente. Mas tudo isso são fatores cronológicos, né? Que estão aí dentro desse pacote. Então, os dias atuais hoje apontam para cada vez mais a chegada de Jesus. O cenário econômico do mundo, tá? Cenário econômico do mundo, que hoje já aponta para isso, né? A fome, que se esconde hoje atrás de muita coisa que o pessoal prefere não falar. Ninguém quer contar isso em detalhes, mas a fome é gigante no mundo. As catástrofes que estão sendo criadas pela própria mão do homem, né? O próprio homem está tão corrompido que vem criando catástrofes das mais diversas. Ah, pastor, como vai criar catástrofe? Cria, gente. Isso aí, tem muita gente que está numa inocência, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Não é só as questões de ordem naturais que estão acontecendo por si própria, mas existe um estímulo do homem por trás disso, né? O homem é o maior destruidor que existe hoje, né? Essa chuva, que hoje a gente vê aí que o homem provoca chuva no universo, não é? O que ele não sabe é que ele sabe provocar, ele não sabe controlar, porque o controle não está na mão dele. Então o que nós estamos vendo aí? A provocação do tempo, o clima, a chuva vem e aí o homem não consegue fazer parar. E aí isso vem gerando e tantas coisas muito parecidas aí com alguns que aconteceram nesses últimos tempos agora, né? E tantos outros fenômenos que tem o dedo do homem por trás disso. A destruição é muito mais humana do que natural da própria natureza ou uma manifestação da própria mão de Deus, né? O próprio homem também é o maior responsável por isso. E tantas outras coisas que vão apontando, né? O declínio, a imoralidade, o pecado em avanço, a perversão da própria natureza criada pela mão de Deus, o homem se pervertendo, né? Atraindo para si tudo aquilo que era abominação aos olhos de Deus, o próprio homem provocou isso, e tantas outras coisas que ainda nem entraram no cenário que vão entrar, gente. A gente está vivendo apenas o princípio de dor. Agora, imagine tudo que tem para vir. É muita coisa. Bastante coisa. E eu me lembro uma vez num culto que o senhor mencionou sobre a volta de Cristo, né? E aí o senhor falou o seguinte: eu vejo que tem pessoas que esperam para tomar a decisão quando esses sinais estiverem mais claros, mais evidentes para elas. Só que aí o senhor usou um termo bem interessante que fez a minha mente se abrir. Porque Cristo tem voltado para muitas pessoas. Sim. E eu gostaria só que o senhor desse uma pincelada, só para a gente não fugir muito do... Claro. Então, pegando essa ideia, eu preciso de sinais mais evidentes da volta de Jesus. Ok. Só que assim, quem é que dá garantia para esse homem que ele vai viver o amanhã? Para ele poder dizer assim, uau, apareceu um outro sinal agora no cenário, e esse é forte, então agora eu vou para a igreja. Primeiro, você não tem a garantia que você vai deitar hoje e vai acordar amanhã. Então, isso significa que para muita gente Jesus já veio. Muita gente Jesus já veio. Quem já partiu em Jesus, esse alguém Jesus já veio para ele. Querendo ou não, Jesus já veio para ele. A Bíblia diz que preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor. Sabe o que é isso? Para Jesus é precioso, ele tem alegria quando o justo aqui parte. Porque esse alguém, ele vai deixar saudade aqui, mas está matando a saudade dele lá, porque nós não somos daqui, nós somos de lá. Então, bobo, né? Bobo é quem fica dizendo assim, eu vou esperar mais um pouco. Amanhã, a gente cantava uma canção na igreja que ela era uma canção assustadora, que dizia assim, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, te quer te salvar, alguma coisa nesse sentido. Então, gente, é besteira pensar que
Ah, eu vou esperar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco. Quanta gente que foi esperar mais um pouco e do nada teve uma parada cardiorrespiratória à noite e não acordou mais no outro dia, né? Um acidente, saiu de casa e não voltou para casa com vida. Pronto, se foi. Na verdade, eu estava conversando com um amigo meu há algum tempo atrás e a gente entrou no assunto do arrebatamento e eu falando para ele e eu disse justamente isso. E ele ficou assim surpreso. Ele falou, cara, eu nunca pensei com essa ótica. Eu não tinha parado para pensar nisso. Quando eu até dei o exemplo do meu pai. Eu falei para ele, cara, mas o arrebatamento já está acontecendo. O arrebatamento da igreja. Mas ele, como assim? Eu falei, cara... Por exemplo, o meu pai. Meu pai, ele me abraçou a gente na sexta-feira e voltou comeu pra casa. bolo e foi top, tava tudo bem. E no outro dia de manhã ele partiu, cara. E isso não é, de certa forma, Jesus voltando. Eu anotei aqui um negócio para te perguntar, porque assim, ó, eu não quero entrar já nos outros módulos, mas tem uma pergunta que eu queria te fazer. Vamos lá. Você sabe que existe 2 tipos de pessoas, 2 linhas de pensamento, pelo menos 2 mais acentuadas acerca do arrebatamento. Certo. Tem uma galera que estuda, que é estudiosa, que é teólogo, que é não sei o quê, que é... Eu tenho até alguns amigos assim, de algumas igrejas, que defendem a tese de que o arrebatamento no piscar de olhos não vai rolar. Que não é assim que Jesus... o arrebatamento da igreja não acontece assim. E tem outros que acreditam nessa tese. Os que defendem que não vai acontecer assim, eles defendem a seguinte tese. Eles falam, cara, eu acredito que todo mundo que estiver vivo vai passar pelo perrengue. Vai passar pela tribulação até Jesus. Certo. Né? A gente tem muita coisa para falar nos outros módulos e eu não quero ferir os outros módulos. Mas a tua linha de pensamento, sem se aprofundar no assunto, você acredita na volta de Jesus num piscar de olhos ou você acredita que naquele pró-tribulacionismo que a galera fala? Então, Pós, né? Pós. O pré-tribulacionista, o pós, enfim. Primeiro, eu sou bem claro, bem esclarecido nesse fato, né? Eu respeito a visão de cada teólogo, eu respeito correntes teológicas, visão teológica, eu sei respeitar isso, né? Mas eu também gostaria muito que a minha fosse respeitada, né? Eu penso que a igreja não passará pela grande tribulação, ela não vai passar. Antes da grande tribulação, ela será tirada dessa terra. Essa é a minha visão, como ministro, como líder, como estudioso, como um teólogo. Eu acredito que Cristo tirará a igreja antes da grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes. Firme e específico no que ele está falando. Com né? certeza, absolutamente. Completamente firme. Então, para você entender o que é essa vinda, o piscar de olhos, a tribulação, você vai ter que assistir os outros episódios. Exatamente. Que vai passar. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é pelo começo da frase do pastor. Sobre assim, ó, a galera tem uma grande dificuldade, cara, Exato. de respeitar a visão de outra pessoa. Eu falei isso no episódio passado. Nem sempre porque você entende de uma forma que Deus falou com você, o fato da outra pessoa que Deus falou ser diferente da sua anula que Deus falou com ela. Claro. E a galera tem uma grande dificuldade nisso, cara. Tipo, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E não é assim que funciona. Nós já falamos bastante sobre isso, a relação a verdades absolutas, né? Exatamente. Claro, existem princípios que a gente... Por que eu falo essas questões de respeitar? Porque o Apocalipse, a escatologia em si, ela é um estudo de coisas do fim. Ninguém é senhor da verdade absoluta. Ninguém. Como que você vai dizer assim, não, a verdade está comigo? Para com isso, deixa de ser religioso. A grande verdade é que a gente, numa era de estudo, de busca tão profunda dessas verdades escatológicas, do fim de todas as coisas, a revelação das coisas futuras, você está estudando coisas que ainda vão acontecer. Como é que você vai dizer assim, vai acontecer exatamente isso? Você não tem como prever isso.
né? Você não tem como. Então, o que é que nos dá garantia? São as questões de estudos, de busca, de literatura, de leitura, né? De interpretação. Essas são as questões, né? Então, eu fico indignado quando eu vejo alguém dizer, não, a verdade é essa é a nossa verdade. Mas a que conclusão que você chegou para você dizer que você acredita? Tudo aquilo que eu li. Se nós fizermos hoje um apanhado teológico de todos os que pensam nessa corrente teológica, são bem maiores dos que as que pensam diferente, entende? E aí, não é que você vai, Maria vai com as outras, mas você entende assim. Eu me lembro que o Silvio Santos ele tinha um programa, uma época na televisão, e que ele lançava uma pergunta, as pessoas ficavam tudo numa porta lá. Lembra disso? Lembro. E ele dizia assim, quem acha que essa é a resposta certa, fica pra cá. Tinha gente que ficava assim no meio e dizia o seguinte, onde tiver mais gente eu vou lá, porque eles estão acreditando mais ali, né? Não é ser Maria mais com as outras, mas quando você vê que tem mais gente entendendo assim, você compreende que essa é uma direção mais forte. Você diz, não, eu acho que é por aqui. Tem muito mais gente vendo com essa ótica, né? Então hoje quero eu acreditar que os que acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação é muito maior do que os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Entende? Mas a sua ótica, pastor, tá pautada em quê? Então, aí é que eu digo, se a gente for falar isso a título de escatologia, eu tenho que apresentar aqui uma série de endereços bíblicos, em verdades bíblicas, né? Como eu não estou fazendo um curso teológico aqui, escatológico, então eu estou falando a grosso modo, né? Mas assim, eu não vou ter problema de quem tiver essa dúvida, como essa que você está expondo aqui, me chamar lá no particular e eu mostro as verdades em que eu me pauto, sabe? Mas a pergunta é exatamente essa. É pautada na Bíblia. Na palavra. Na palavra de Deus. Ponto. Uhum. Então, beleza. Entende? Aí assim, quando é que eu devo ter uma crença muito maior naquilo que está escrito? Quando tudo aquilo que eu li passou de 3, ela é quase uma questão, ela passa a ser uma questão doutrinária. Sabe? Eu tenho 3 afirmações relacionadas dentro desse contexto que está dizendo isso. Então, olha, com base em Marcos, com base em Daniel, com base em Ezequiel e com base no Apocalipse, chegamos a esse critério. Verdadeiramente é isso. Perfeito. Como hoje nós viemos aqui e não tínhamos esse combinado, eu não tenho aqui agora esse contexto de textos bíblicos. Mas eu prometo que quem me procurar no particular eu mostro depois, tá? As bases aí que me fazem acreditar que a igreja sairá antes da grande tribulação. Isso, e na verdade nem é pauta, a gente levantou aqui Mas só para você ter uma ideia, se a gente fosse transcorrer aqui as 70 semanas de Daniel, pronto, as 70 semanas de Daniel vai revelar tudo isso com muita clareza. Isso aí é até bom. É até bom porque é o seguinte, porque para a galera que nos assistem, para que elas entendam que esse nosso bate-papo, né, essa indagação que a gente faz com o pastor Elias, embora ele seja o nosso pastor, como vocês saibam, e nosso amigo também, a gente não combina nada. Não. Né? A gente não é nada combinado. Hoje eu cheguei aqui, eu vou contar isso pra galera. Eu cheguei aqui com outro tema, tá? Que eu ia abordar com vocês. Aí o nosso amigo pastor William falou assim, se eu puder sugerir um tema, eu digo, não, pronto, claro que você pode. E foi esse tema, então partimos para o arrebatamento, e que, aliás, é um assunto que eu gosto muito. Mas é porque o senhor é considerado o topa-tudo. O topa-tudo. Só não tenho dinheiro, tá, gente? Topa-tudo por dinheiro. Faça aquele pretinho aí. Agora. Hein, pastor, mas você não acha, você não concorda comigo que o fato, às vezes, de tanta resistência, de tantas pessoas com o evangelho, eu não vou nem falar do evangélico, eu tô falando do evangelho, de aceitar a palavra. Você não acha que é porque existe ainda muita gente que se acha o dono da verdade e porque entende que teve uma revelação exata de algo, ele não se dobra pra lá, não se dobra pra cá, não quer ouvir ninguém? Você não acha que esse talvez seja o problema de tanta gente não querer receber o evangelho? Olha, eu não vou apontar como que seja esse o X da questão, mas eu penso que isso contribui em grande escala.
Primeiro que o maior interesse da discussão em si não é a questão do arrebatamento, é a questão da salvação. Eu não quero nem saber se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Eu quero é ser salvo, mano. Entende? Os caras estão gerando, como diz um provérbio aí de fora, né? Tem gente procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Com essa linha de discussão. Porque eu acredito nisso ou aquilo. A minha verdade é a mais certa. E vira aquela encrenca, aquela briga. Gente, eu quero é ser salvo. Se a igreja tiver que passar pela grande tribulação, mano, vamos partir pra cima. Eu não vou deixar Jesus, vamos encarar a grande tribulação, que a gente vai falar depois, né? Porque tá acendendo aí, com certeza, né? A gente tá falando aqui, tem gente dizendo, o que é essa grande tribulação? Porque, por incrível que pareça, tem muito crente na igreja, Renê, que não sabe nem o que é isso que a gente tá falando aqui. Por quê? Porque a igreja atual deixou de pregar isso. Tá pregando tanta coisa, prosperidade, teologia da prosperidade, isso, Coach motivacional, né? Culto motivacional, enfim, né? Vem que Deus vai te dar isso, aquilo. E deixou de oferecer para a igreja a riqueza da revelação de fato do que e por que nós estamos aqui e até que tempo estamos aqui, né? Então, é tão especial esse podcast que a gente pode apresentar isso e tirar a dúvida de muita gente que está na igreja que nem sabia disso. Então, vai ter esse período da grande tribulação. E se a gente tiver que atravessar por ela, vamos passar por ela. Mas eu tranquilizo a minha alma por aquilo que conheço, descansando no Senhor e entendendo que não vamos passar pela grande tribulação. E outra, tem gente que vai dizer assim, meu Deus, mas como que vai ser, pastor? De repente você não vai passar. Não porque a tribulação vai demorar, mas de repente o Senhor tem um projeto de levar você para casa mais cedo, não é mesmo? Porque a vida do homem é mais ou menos assim. É como o Enoque que saiu de casa falando com Deus e não voltou mais. A Bíblia diz que Enoque já não era mais Enoque, o Senhor o tomou para si. Então como que a gente entende o arrebatamento, né? O translado, né? O trasladar do Enoque? Um belo dia ele saiu caminhando pela rua, conversando com Deus, simplesmente ficou de tarde, anoiteceu, ele disse, meu Deus, estou aqui conversando contigo, mas eu tenho que voltar para casa. O Senhor disse para ele, não, pausa aqui. E ele nunca mais voltou, não quis mais voltar para cá, a casa era muito boa lá, ficou por lá, não é mesmo? Cara, isso desmistifica uma coisa que é legal a gente apontar aqui para você. Eu já encontrei alguns amigos que desdenham, que falaram assim, cara, mas eu ouvia desde quando eu era pequenininho que Jesus ia voltar. A minha avó falava que Jesus ia voltar e ele nunca voltou. Só que quando a gente entende que a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã, a gente percebe que aquilo que Jesus falou, não vai demorar. E não demorou para aquela geração, velho. Exato. Ele voltou, entende? E ele continua voltando. Pode Todo ser dia. hoje. Se você entende que a volta de Jesus, que existe esse arrebatamento particular... É individual, não, né? Cara, individual. Será como a salvação, né, pastor? Será que isso não te motiva a estar preparado, né, Renê? É isso. Eu estava pregando na igreja, num culto, e um menino entrou na igreja e na hora do apelo, no final do sermão, fiz o apelo, convidei quem queria aceitar Jesus e eu acho que uma ou duas pessoas foram ao altar e eu olhei para aquele rapaz que estava no culto. Ele estava inquieto assim, eu fui lá e falei para ele, moço, você não quer aproveitar? Você já é cristão? Não. Você não quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Jesus está te dando essa oportunidade. Ele disse assim para mim, não, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu disse, ok. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. Eu disse, amém. Mas olha, Deus está te dando uma oportunidade hoje. E olha, a oportunidade tem asa. Ou você pega hoje ou ela vai voar. Ele ficou ali e tal, levou de boa na esportiva e acabou o culto. Nós estamos saindo para fora da igreja, ele acabou, foi embora. E aí o pessoal, em vez de ir embora, estava ali na cantina, né? Todo mundo fazendo uma refeição ali na cantina. Escutamos uma série de tiros. Aí todo mundo se assustou assim, olhamos para o portão da igreja, próximo a um semáforo que fazia vizinhança com a igreja, ali naquele semáforo. Tá lá o rapaz tirado no chão. Passou alguém, descarregou uma arma de fogo nele e matou ele. Morreu lá praticamente em praça pública. Alguém que disse assim, vou esperar mais um pouco. Jesus voltou para ele. Jesus voltou para ele. E aí, como é que fica? Pois é. Eu não canso de dizer que a gente, infelizmente para nós,
e alegria para ele, né? Mas nós passamos isso dentro da nossa casa e, cara, eu posso falar com toda a propriedade para você. A gente assiste jornal, quem assiste, eu não assisto mais, muito difícil, mas vê nos jornais, a gente vê notícias sempre acontecendo com os outros e a gente nunca acha que vai acontecer na nossa casa. Máximo com o vizinho, né? Não, máximo, cara. Você sabe que existe a parada, mas você, assim, não, cara, jamais você imagina. E eu aponto o dedo pra você e falo o seguinte, cara, você só vai entender o peso do que eu tô falando o dia que for dentro da tua casa. Porque assim, cara, a gente se compadece, a gente fica triste quando acontece com o vizinho, quando acontece com um parente distante, mas quando é dentro da nossa casa, cara, aí você percebe assim, caramba, a vida é um sopro. É um sopro. E eu tenho que estar preparado, porque, cara, hoje eu tô aqui, se eu chamar minha mãe aqui pra falar do dia que o meu pai partiu, você vai mais ou menos entender, cara. Meu pai acordou, tomou café, namorou com a minha mãe, levantou, foi na cozinha e morreu. Tipo, tava tudo bem, cara. Em 15 minutos o meu pai partiu. Então, assim, essa questão, ela é muito pontual e muito importante você entender. Não é porque você ouviu o seu bisavô, a sua avó falando que Jesus ia voltar e ele ainda não voltou da forma que você imagina, que anula o fato de que ele tá voltando todo dia, né, pastor? Exatamente. Tem gente que dorme e não acorda, não é mesmo? O cara chega lá e diz, meu Deus, fulano morreu dormindo. Foi o caso do meu pai. Né? Olha aí, voltou pra casa dormindo, mano. Dormindo. Não sentiu dor, não viu nada. Simplesmente o Senhor levou ele pra casa. Tchau. Coisa fantástica. Eu falo pra Deus, se tiver que ser assim, que seja assim comigo também. Meu pai brincava bastante sobre... Assim, ele brincava porque ele usava de forma lúdica com a gente, quando nós éramos crianças. Ele falou assim, que se ele pudesse escolher, eu me lembro muito bem. Ele falava sempre assim, se eu pudesse escolher como morrer, eu gostaria de morrer dormindo. E aí a gente ficava, né? Ai, pai, para com isso, não sei o quê, né? Porque criança e tal e tal. E eu acredito que Deus ouviu essas palavras, sabe? E com certeza existia muita verdade nas palavras do meu pai. Certeza. E foi exatamente o que aconteceu. E eu tive, só pegando um gancho aqui, você falou seu paizinho, né? Você não conhecia meu pai, mas assim, ó, você vê o pai do pastor Elias, o pastor Hermínio, cara, impressionante, se colocasse os dois juntos, eram gêmeos. É incrível. Incrível. O dia que eu levei meu pai na igreja para o pastor conhecer, o pastor Elias olhou e falou, cara, essa cara do meu pai. Cara. Eu me assustei, mano. Eu falei, cara, meu pai tem um irmão e não sabe, tá por aqui. É impressionante. E aí eu saí, eu lembro que quando eu encontrei meu paizinho lá na cama também, enfim, na verdade quem encontrou foi a minha irmã e eu cheguei depois naquela situação e aí eu me lembrei dessa frase, né? Aí eu fui lá fora, olhei para o céu e agradeci a Deus, né? Porque Deus concedeu um desejo, vamos dizer, uma maneira, né? Apesar que a gente sempre fala, né? Perder os pais a gente sempre acha que é prematuro demais, né? Dentro do nosso tempo, dentro da... A gente se acha sempre que é cedo demais, que é cedo né? demais, exatamente, né? Mas eu tive boas experiências com ele e, enfim, esse vai ficar para um outro momento. É isso aí. Cara, então é muito importante você entender isso, gente. Jesus tá voltando e não é de hoje. Ele volta e você tem que estar muito preparado, né? A gente não tem o controle, né, pastor? Mas quantas pessoas já não até assistiram um episódio desse e não tá mais aqui? Então, se você tá assistindo é porque Deus te deu esse privilégio ainda de ouvir falar sobre isso aqui, né? Mas então, pra gente entender tudo que a gente tá falando, hoje, muito por cima, o pastor falou da vinda de Jesus, a primeira dela, vindo aqui em carne. Aqui ele tá em carne, né? Isso, ele tá em carne, ele chegou, um projeto do coração de Deus para tirar o pecado do mundo, para salvar toda essa galera. E o pastor fez essa breve introdução dentro daquilo que o caldo vai engrossar nos próximos episódios. Claro. Porque aqui, por exemplo, no episódio 2 dessa série, o pastor vai estar falando sobre a segunda vinda de Cristo
que vem acompanhado do arrebatamento da igreja. Exato. É a hora que ele vem buscar quem ele prometeu levar. Então, ó, aqui o caldo já começa O a bagulho engrossar. vai ficar louco. O negócio vai pegar. Aqui a gente já sai desse âmbito natural da coisa, de Jesus caminhando em carne, já para uma vinda de outra forma. Então, se você tem dúvidas acerca desse arrebatamento aí, é no EP2. Já no EP3 dessa série, o caldo aí não engrossou. Aí ele já virou um mocotó, meu filho. Um migalzão. O episódio 3 ele vai falar especificamente da grande tribulação. O que vai rolar na grande tribulação? O que vai acontecer com a abertura dos selos? O que vai virar isso aqui? Isso é coisa pros corintianos, né? Cara, isso aqui é muito louco. Ó, o cara aí, ó. O que ele quer dizer aí? O negócio vai pegar aqui. A grande tribulação. Então, e já no episódio 4, aí, cara, aí ele vai falar da Batalha do Armagedon, meu filho. Vai ser muito bom. Você já ouviu falar na Batalha do Armagedon? Não é um filme, não, é né? filme, não, Não é meu um filme, filho. não. É uma parada que legal. vai rolar, pastor? Vai rolar, vai ser muito bom. Vai ser bom? Vai ser muito bom mesmo, né? O senhor vai estar... Não, aqui não. pra ver. Ah, não, tá. não Ah. vou. De repente eu vou assistir de camarote, né? Já tá dando um spoiler do negócio já, hein, bicho? Então, Jesus. gente, esse episódio de hoje foi para que você tivesse um norte de tudo que tá para rolar aí nos próximos capítulos dessa dramaturgia chamada vida. Exato. Que é breve, mas é alucinante. Então, eu não sei em qual condição que você me assiste aqui, qual que é a sua linha de pensamento, se você acredita, se você não acredita, mas antes de eu passar agora a palavra para o pastor fazer o encerramento, eu preciso dizer uma coisa para você. O fato de você não acreditar não anula o fato de que vai acontecer, vai rolar. Eu posso não acreditar que isso aqui é um óculos branco, mas ele não deixa de ser branco porque eu não acredito. Então, assim, vai rolar. E quanto mais você estiver preparado e instruído acerca de tudo que está por vir, você não é pego, como a gente fala aqui no Paraná, cascarça curta. Cascarça curtinha. Você vai ficar preparado, né, pastor? Vai mesmo. Então agora chegou aquela hora, pastor, que você defende a tese da galera assistir os próximos episódios, porque agora vai ser uma série, e dá as suas considerações desse episódio para aquela câmera. É isso aí. Bom, vamos lá, né? Como ele vem buscar um povo, né? Que povo é esse que ele vem buscar? Exatamente aqueles a quem ele deu a tarefa, a missão de levar o evangelho, o ID, não é mesmo? O Espírito Santo veio para preparar a igreja. O Espírito Santo veio para renovar a igreja, para deixar a igreja acordada, deixar essa igreja na expectativa da chegada do noivo. Então o Espírito Santo ele não veio para cá simplesmente para trazer poder e você ficar cheio de poder, não. Ele veio para cá para te levantar todos os dias, te fortalecer, te dar graça, não deixar morrer a esperança viva, a espera da chegada de Jesus, né, a volta dele. Então, de repente, você é alguém que está assistindo esse episódio e você é alguém que já não acredita mais, está distante, está aí acochambrado, com os braços cruzados, não crendo mais em nada, abandonou, deixou tudo que fazia, deixou a igreja, deixou tudo. Escuta, o avivamento do Espírito Santo na tua vida precisa acontecer. Ele vai reavivar as tuas forças, ele vai te levantar de novo. O Espírito de Deus vai te colocar na condição de alguém que precisa cumprir o ID, porque a igreja que ele vem buscar é uma igreja acordada, é uma igreja que tem óleo na lamparina. Lembra das virgens? É a igreja que está esperando de verdade. Então, não fique fora do arrebatamento. Não fique fora da vinda de Jesus. Ele vai voltar a buscar a igreja. E a Bíblia diz que ele vem buscar um povo zeloso, remido e de boas obras. Tem que trabalhar, meu amigo. Tem que fazer a obra de Deus em tempo, hein? Então, eu deixo essa reflexão para você. Levante-se. Não importa o que você viveu, os tombos que você caiu, as lutas que você já passou, mas dá tempo ainda. Corre que dá tempo. Jesus está prestes a voltar a buscar a igreja dele e você não pode ficar fora do arrebatamento. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso aí, meu filho. Tá só esquentando o negócio, né, Ana? É mais um pra conta. Lembrando que a gente está fazendo um breve resumo aqui e me veio ao coração de falar sobre esse tema,
porque nós temos o privilégio, isso eu posso falar de boca cheia, de congregar em uma igreja com o pastor Elias, do qual ele está trazendo esse estudo de todos os domingos e tem sido poderoso lá na igreja, Exatamente. né, pastor? O que é interessante é que lá na igreja a gente não faz uma dinâmica como essa aqui, que é uma conversação. Lá é pregação, é diferente, né? Então quem não... Pô, pastor, eu queria ter assistido isso. Entra lá no canal da igreja, né? Na página da igreja, Igreja do Avivamento Pentecostal Sede, tá? Foz do Iguaçu, você já vai encontrar. Digitou no Google, já vai aparecer lá. Ou se você quiser assistir diretamente lá no meu canal no YouTube, é só acessar lá, Pastor Elias Mendes Foz. Já vai aparecer lá o canal. Se inscreve lá, pelo amor de Deus, não só assiste, se inscreve lá, tá bom? E assista os cultos, as ministrações. Lá é só ministração, tá? Não é o culto na íntegra, são só as ministrações, tá? Assista lá, você vai poder acompanhar muita coisa lá, ou mesmo pelas plataformas aí também dá. Com certeza. Já passou todos esses endereços aqui. Vamos fazer esse convite para todo mundo entrar no canal do pastor. Exatamente. Lá ele. Pode entrar. Lá ele mil vezes. Tá novo o canal, pastor? Lá. Não, quantos inscritos? Já tem muitos anos que está lá no ar. É verdade. Está lá no ar há anos, né? Anos aquele tá lá. canal do YouTube lá já é antigo. Verdade. Eu lembro que eu tava dando uma olhada no canal do pastor lá esses dias. Tem coisa desde 14 anos atrás, lá, né? 20 anos atrás já tá lá, né? bom. Por mim já pode encerrar se quiser. Fundou o YouTube. Ele já tá igual o seu Madruga lá, ó. O pessoal precisa entender, gente. São quase 20 anos de amizade. 20 e tantos anos. Ai, gente, é demais. Então foi um prazer estar com vocês aqui. Episódio desse número que você tá vendo. Acho aí. que é o 55, hein, já é, vamos falar assim, é a primeira parte desse assunto tão importante e tão legal. Se eu fosse você, eu não perdia a parte 2, porque o pastor vai falar do arrebatamento da igreja agora de outra forma, a segunda vinda, e vai ser com certeza esclarecedor e intrigante. Porque se tem uma coisa que é intrigante, é o tal do Apocalipse, meu filho. O Apocalipse é algo que até hoje ainda dá um... E tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, né? Tem essa, né, pastor? Tem. Sabia disso ou não? Eu sei. Tem gente que tem medo. Então é isso, gente. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, curta o vídeo, deixa um comentário, siga o pastor nas redes sociais. Tudo isso por quê, René? É necessário, meu amigo. É necessário. 1, 2, 3. É necessário. É necessário.